É que dificilmente os estados podem modular estendendo aos municípios. A visão jurídica é de que, sendo uma reforma que abrange a todos, ela tem que vir do governo federal. Então, senão os municípios têm que fazer as suas próprias reformas, mas elas também não podem ser diferentes da reforma. Nós ficamos muito amarrados, a reforma nacional, nós ficamos muito amarrados. Nós não temos liberdade total. Então, o ideal é, efetivamente, que a PEC, né, que fosse aprovada, a PEC paralela, incluindo, né, ampliando a reforma da Previdência para incluir estados e municípios. Seria o melhor. O que não impediria que os municípios pudessem fazer pequenos ajustes dentro das suas competências, né, e que seriam muito mais fáceis, menos polêmicos, né, do que essa grande reforma e que é necessária. Quem tem regime próprio de previdência não vê saída, né? Tá, na verdade, só para te dar uma ideia, Pelotas, nós temos um déficit previdenciário de R$4.300.000 por mês, um déficit mensal nesse valor, que aumentou nos últimos 6 anos em mais de 1000%. Então, eu sei bem disso porque nós assumimos, eu era vice-prefeito em 2013, quando o então prefeito, Eduardo Leite, assumiu. Nós tínhamos um déficit mensal, naquela época previdenciário, de R$400.000. Em 6 anos passou de 400 mil para 4.300.000. E no ano que vem, se não fizermos nada, vai para 5 e alguma coisa. Então é insustentável para os cofres públicos, né? Eu venho dizendo isso há muito tempo, mas realmente nós não tínhamos como ter iniciativas porque estávamos esperando a reforma da Previdência e também porque não temos competência absoluta para legislar sobre isso. Né? Então, realmente, nesse caso, os municípios estão muito atrelados às decisões do Congresso Nacional. Na verdade, a gente precisa mudar a distribuição dos recursos. Hoje em dia, em torno de 60%, é um pouquinho variável, mas 60%, 65% de tudo que se arrecada no Brasil fica com o governo federal. Com os municípios, ficam em torno de 15%, 16%, e cada vez mais os municípios são responsáveis pelas políticas públicas, né? Na verdade, as coisas acontecem nos municípios, então mesmo os programas federais acabam tendo repercussão, e os recursos que voltam do governo federal, muitas vezes eles voltam, eu digo, como eu costumo dizer, a gente paga a juro isso, quer dizer, o cidadão, o contribuinte paga o seu tributo no município, ele vai para os cofres federais e quando volta por empréstimo, que vai ter que ser pago pelo município, como foram os PACs, os outros projetos pró-transporte. O governo federal faz uma grande... E aí não estou falando deste governo, nesse governo nós ainda estamos esperando o programa, vai ser para estimular a infraestrutura e outros projetos nos municípios, mas os últimos governos que passaram fizeram muito esse tipo de ação. Lançam um projeto de tantos bilhões para o Brasil inteiro, para a infraestrutura, mas na verdade aquilo ali é o empréstimo aos municípios que vai ser pago com um enorme sacrifício, até porque vai ser pago com aquele pedaço de 15%, que é o que nos sobra. E não tem outro jeito, os municípios são obrigados a aderir a esses programas, que é a forma de ter recurso para investimento, que não sobra nos orçamentos municipais. Então, em Pelotas, a gente tem aderido aí a muitos programas nos últimos governos municipais e tem conseguido transformar a cidade. Mas, claro, estamos ao mesmo tempo endividando o município. Não parece justo, né, que a gente endivide o município quando o recurso que vem para essas obras são recursos que saíram do tributo dos contribuintes, das pessoas que vivem nas cidades, nos municípios, enfim. Então é preciso reformular isso. Eu sei que existem 2 projetos tramitando no Congresso Nacional. A ideia, basicamente, que está por trás da reforma tributária é a simplificação. Eu acho que é algo positivo. Acho que nós temos que simplificar o sistema tributário brasileiro. Ele não estimula o empreendedorismo, ele não estimula a geração de riqueza, ele dificulta a vida de quem gera riqueza, que é a iniciativa privada. Então a simplificação é importante, mas a gente vê com um pouco de preocupação, por exemplo, o ISS está sendo, que é um dos tributos importantes para os municípios, pelo menos os médios e grandes, ele está sendo retirado.
Claro, isso não quer dizer que o município vai perder esse recurso, porque outro tributo entrará, mas o que eu sinto, e posso estar errada, a gente vai precisar fazer um estudo mais profundo disso e ver o que realmente o Congresso vai fazer avançar, mas o que fica claro para nós é que a autonomia está sendo um pouco... Já temos pouca autonomia, porque temos pouco recurso para gerir. E parece que estamos perdendo mais autonomia com essas propostas de reforma tributária, porque os tributos vão ser administrados por outro ente. Depois vai haver um compartilhamento. Se o compartilhamento for mais justo, podemos avançar. Mas, de qualquer forma, a autonomia vamos estar perdendo. Acho que é algo para o Brasil discutir, é uma reforma importantíssima tributária, talvez seja até mais importante a longo prazo do que a reforma da Previdência, assim como a reforma administrativa do Estado é importantíssima, também me parece incontornável. Nós vamos acompanhar muito de perto. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e a FNP, e claro, não só a CNM, a gente tem acompanhado essas reformas porque elas vão ter repercussão diretamente na vida dos cidadãos que vivem nas cidades.